Graça e paz, meus amigos e irmãos. Eu sou Felipe dos Anjos e você está no canal Reino, Amor e Graça. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em uma nova série em nosso canal, denominada A Importância de se Conhecer. Você se conhece? Você sabe os seus limites? Você sabe até onde você pode ir no trato com as pessoas, entrar em guerras e falas? Você sabe até onde você pode ir? Você se conhece? O objetivo desta série é promover o autoconhecimento, fazendo assim com que você tenha um equilíbrio na sua vida e no trato com as pessoas. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não assistiu ao primeiro vídeo desta série, eu te convido a ir até a playlist e ver o vídeo que foi lançado na semana passada. Eu creio que vai edificar, fortalecer a sua vida e fazer com que você se conheça para lutar a guerra certa e da maneira certa. No primeiro vídeo nós falamos sobre o colérico. Nós lembramos que estamos usando como base a palavra de Deus, personagens bíblicos e também o ensino sobre os temperamentos, que por mais que não tenham doutrinas bíblicas sobre eles, nós podemos encontrá-los em muitos personagens. E eu trago aqui também a minha experiência, a experiência que eu tenho sobre entender e aprender sobre os temperamentos e o quanto isso tem sido bom para a minha vida. E eu quero reproduzir para você, para a sua família, para o seu convívio, para a sua maneira de viver. Lembrando também que conhecer o seu temperamento, saber de qual temperamento você é, não te isenta de buscar a melhoria e, através do fruto do Espírito, trazer sobre sujeição a sua personalidade, o seu temperamento, para que você se pareça mais com Cristo. As coisas ruins que o temperamento traz, ela tem origem na velha natureza. E nós vamos ver no vídeo de hoje um personagem que pôde desfrutar das duas coisas, tanto andar em espírito, como dar vazão ao seu temperamento, que hoje nós vamos aprender sobre o temperamento sanguíneo. Se você nunca tinha ouvido falar sobre ele, fique aí, você vai entender como se comporta esse temperamento, como é que podemos lidar com ele e como ele pode melhorar. Lembrando também que no quarto vídeo desta série, eu vou falar aqui o meu temperamento. Se você já se identificou com o primeiro, com o melancólico, comenta aqui neste vídeo. Comenta também qual temperamento você acha que eu sou. Deixa aqui nos comentários. Isso vai ajudar o vídeo chegar mais longe. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o temperamento sanguíneo. E para falar sobre esse temperamento e entender se você é uma pessoa com esse temperamento, nós vamos usar a vida do apóstolo Pedro, um discípulo de Jesus. Pedro, um pescador, que muitos o têm como bruto, como alguém rústico, mas que nós podemos observar no decorrer das Escrituras a graça de Deus vindo sobre a vida dele, o fortalecendo, o renovando, o dando graça e fazendo dele um dos principais líderes da igreja primitiva. E para iniciar este vídeo, eu quero ler com você as Escrituras. Eu te convido a abrir comigo em Mateus, capítulo de número 26, do versículo 31 até o versículo de número 23. Do 31 ao 23, diz assim: Então Jesus lhe disse:
Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Verso 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Nós conhecemos esta palavra e nós sabemos que por conta da impulsividade, Pedro disse aqui, ele não cumpriu. Talvez ouvindo o relato de Jesus que todos abandonariam ele, por impulso e por sua personalidade de precisar falar sempre, ele toma uma atitude de fala que não pesa a consequência do que estava falando e não deu conta de cumprir. Pedro, nós podemos conhecê-lo como um temperamento sanguíneo. E quais são algumas das características do temperamento sanguíneo? Uma característica muito latente é a comunicação. O sanguíneo é uma pessoa falante, vibrante, alguém que todos irão perceber no ambiente. Enquanto o melancólico que nós citamos no primeiro vídeo é alguém mais reservado, mais fechado, de poucos amigos, o sanguíneo é alguém aonde deseja ou força fazer muitos amigos, ser percebido no ambiente. É alguém que com certeza vai estar puxando conversa numa roda de pessoas novas. É alguém que com certeza vai estar dando a risada mais alta. E por muitas vezes, pela impulsividade e não conseguir controlar a sua fala, a sua espontaneidade, vai se comprometer com tudo e com todos. E isso é prejudicial. Pedro, para não ficar mal com Jesus, ele não faz igual os outros, só escuta. Talvez pensando em tudo, porque o sanguíneo ele pensa em tudo e em todos e acaba se prejudicando. E ele ali com certeza ele não quis apenas não ficar mal com Jesus, mas ele não quis ficar mal com os outros discípulos. Talvez por já ter uma certa liderança, ele precisava dizer, ele precisava falar algo na cabeça dele, mas na verdade ele não precisava. O sanguíneo pensa que todas as vezes ele precisa falar algo. O sanguíneo pensa que todas as vezes ele precisa pôr a mão, se comprometer e acaba se enrolando. Pega muita coisa para fazer, mas no final não faz tudo 100%. E é uma característica que você precisa, se você se identifica como alguém assim, você precisa aprender para melhorar. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Sanguíneo, você não vai conseguir dar conta de tudo. E está tudo bem, porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E está tudo bem, porque ninguém consegue dar conta de tudo. Por isso, você não vai precisar mais se cobrar. Se você não se comprometeu com algo, aquilo não pode doer em você, porque no sanguíneo dói quando ele não se compromete, quando ele deixa passar alguma coisa. Outra característica do sanguíneo
é a disposição de ajuda. E essa característica ela é muito boa. Sempre ele está disposto a ajudar. O sanguíneo ele não consegue ver alguém precisando de ajuda e não se comprometer. O sanguíneo não consegue passar, ver alguém caindo e não estender a mão. O sanguíneo não consegue passar e ver alguém sendo prejudicado ou talvez precisando de um auxílio e não ajudar de alguma maneira. Este é o sanguíneo. Mas até isso precisa ser observado. A primeira coisa a ser observada para ajudar alguém, para estender a mão, é que muitas vezes as pessoas estão com má intenção. Prepara um tipo de necessidade por cilada, por golpe. Tome cuidado, sanguíneo, observe. Outro ponto é a motivação, você ajudar o próximo, ela acima da sua personalidade, ela deve estar porque você nasceu de novo, você se converteu. A motivação cristã, não só do temperamento. Tome cuidado com essa característica, ainda que ela seja muito boa, ainda que ela seja excelente. Mas nós precisamos observar que, primeiro, você não é melhor que Deus. Há situações que a pessoa não quer a ajuda. Há situações que Deus está tratando a pessoa. Nem tudo, você não pode resolver o problema de todo mundo, sanguíneo. Você não pode dar conta de tudo. Você não pode pôr a mão onde Deus está tratando. E o que vou fazer então, você pergunta? O que fazer então, se é algo natural, se é algo que eu não consigo ver ninguém passando algum tipo de necessidade ou precisando de ajuda? O que fazer? Através do Espírito Santo de Deus, você deve clamar por discernimento, o dom de discernir, de entender, de compreender se é para eu colocar a mão ou não, se é para eu me comprometer ou não. Todos os temperamentos, os 4 temperamentos, precisam clamar ao Senhor sobre esse dom de discernimento. O sanguíneo não é diferente, porque vai existir situações que Deus está tratando e Ele não precisa da tua ajuda. Vai existir situações que sim, você vai estar em paz em ajudar. Mas ponha isso na sua cabeça, você não consegue ajudar tudo e todos. Mais uma característica do sanguíneo é alguém que as emoções são fortes. Tanto a alegria e a espontaneidade, como a tristeza e o sofrimento, a dor. Quando alguém faz algo para ele, ele é sentido. Quando alguém faz algo para ela, ela sente, chora, sofre, talvez muito mais que os outros, mas logo passa. Esse temperamento não tem por característica principal guardar rancor, o que é bom. Mas quando está sofrendo, sofre bastante, se penaliza bastante, porque na cabeça dela o meu intuito foi ajudar, meu intuito foi falar algo bom. Então, sanguíneo, aprenda a controlar o seu impulso de falar. Há um ditado que diz que o peixe morre pela boca. E se a gente for transferir esse ditado aos temperamentos, o que mais tem a possibilidade de se prejudicar por conta do que fala, por conta do que expõe, por conta do que fala demais, é o sanguíneo. Por isso há um conselho para você aqui neste vídeo.
ouça mais, fale menos. Se lembre que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca para você falar menos e ouvir mais. Como Pedro, a hora que ele ouve Jesus dizendo, e ele não estava dizendo especificamente sobre ele ainda. É interessante, a gente pega essa passagem para dizer que Jesus falou que ele negaria, e na sequência é verdade, a gente vai ver que Jesus diz: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, mas como resposta, quando Jesus dá o primeiro alerta, é para todos, era só para eles escutarem, mas Pedro, movido pelo impulso do seu temperamento sanguíneo, precisa falar algo. Você não precisa falar sempre sanguíneo. Às vezes as pessoas querem apenas nos ouvir. Há um relato no livro de Jó interessante sobre isso, irmão. Nós falamos muito sobre os amigos de Jó. E ao observar a chegada deles até aonde Jó estava, nos primeiros dias do seu sofrimento, da sua prova, nós observamos que eles chegam e durante 7 dias eles só choram, não abrem a boca, só sentem a dor de Jó e rasgam as suas vestes em sinal de sentir o que o amigo estava sentindo. O erro deles foi passar os 7 dias, não se comover da maneira como estavam se comovendo e começarem a falar, supondo muitas coisas que não eram verídicas, que não fazia sentido. O sanguíneo tem essa característica. Jesus não estava falando diretamente para Pedro, mas quando ele passa na frente e fala para Jesus querendo se vangloriar, eu não vou negar. Os outros podem até ser, mas esquece Jesus. Ele acaba escutando o que não queria. Pedro, aprende a controlar seu temperamento. Hoje mesmo, ainda hoje, você me negará, não vai ser uma vez não, vai ser 3, porque o sanguíneo é bom de fala, mas as atitudes, às vezes a coragem não acompanha. Você é um sanguíneo? Identifica você? O conselho para você nesse vídeo é: ouça mais. Ouça mais. Fale menos. Se comprometa apenas aonde Deus está te chamando. Vá aonde Deus está mandando. Estenda a mão aonde Deus está autorizando. Porque você não vai poder resolver o problema de todos, você não vai poder agradar a todos, você não precisa ter uma resposta para tudo, sanguíneo. E como resolver isso, irmão? Através do Espírito Santo de Deus. Se você se compreendeu, se você está vendo que a característica de Pedro, essa impulsividade no falar, no agir, tentar resolver, encaixou com a sua vida, eu quero aqui te mostrar como é que a gente vai poder resolver isso. Como é que a gente vai poder controlar isso? Você se conheceu como sanguíneo? Você viu que isso realmente é prejudicial? Falar demais, tentar resolver tudo sozinho, tentar agradar todo mundo? Só há uma maneira de resolver isso, irmão. Deixar o seu espírito que nasceu de novo dominar as tuas atitudes. É só desse jeito, não há outro jeito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, ela é falha. Então, o convite através desse vídeo é: deixe o teu espírito, que nasceu de novo,
e agora está ligado com o Espírito Santo de Deus dominar você. Agora, quando houver uma situação assim, o Espírito Santo vai bradar no teu espírito e dizer: você não precisa agradar todo mundo, você não precisa ter uma fala para todo mundo, você só precisa obedecer, falar quando Deus manda, ir quando Deus manda ir, ajudar quando Deus manda ajudar, irmão. Não queira ser melhor que Deus, sanguíneo. Pedro quis ser melhor que Deus. Mais um pouco à frente, lá no Getsêmani, estão ali, Judas chega com os soldados romanos para prender Jesus. O que acontece? O sanguíneo Pedro puxa a espada. Olha como é parecido, olha como quer resolver tudo. O sanguíneo quer resolver até o problema de Deus, irmão. Porque ele achava que era problema. Nem tudo que a gente acha que é problema, irmão. Todos que querem, talvez você está querendo tirar a pessoa do propósito dela, como Pedro quis. Jesus relatou um pouquinho antes aqui: eu vou passar pela cruz, é necessário para que eu cumpra aquilo que o Pai me enviou. E Pedro, ali a gente vê que por um impulso e o diabo aproveitando aquela impulsividade, deixa a sua boca ser usada e dizer: não, Jesus, você não vai para a cruz, eu não, de modo nenhum vou deixar. A fala dele, a espontaneidade dele, que o inimigo pegou, estava querendo tirar Jesus do propósito dele, que era ir à cruz e nos redimir. Talvez, sanguíneo, a sua espontaneidade, a sua boa intenção está tirando as pessoas do propósito dela, que Deus estabeleceu para que ela passasse, crescesse espiritualmente, crescesse na graça, tivesse experiências com Deus. Jesus logo o repreendeu, não olhando fisicamente, humanamente. O que ele falou tinha coerência, tinha lógica. O que Pedro disse, ele estava querendo poupar o Senhor de um sofrimento. Humanamente, mas espiritualmente, ele estava tirando Jesus do propósito. Você não anda só pela sua carne, pela natureza terrena, irmão. Por isso, sanguíneo, você tem que identificar e ver se a tua atitude está querendo trazer, que é boa no sentido humano, está querendo trazer um alívio para a pessoa, está querendo trazer um suporte para a pessoa, mas espiritualmente não está tirando ela do propósito de Deus para ela. Espiritualmente não está fazendo ela sair do que Deus planejou, do plano que Deus planejou para que ela crescesse, fosse fortalecida. O sanguíneo tem essa espontaneidade, mas ela precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Se você se identificou como Pedro, clame ao Senhor pelo discernimento, clame ao Senhor pela ajuda. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Traga a sua fala, a sua disposição, os seus sentimentos de abraçar tudo sobre sujeição ao Senhor. E se você ouviu tudo isso, identificou alguém que é assim, encaminhe esse vídeo para ela. Ela precisa aprender a dominar. Ele precisa aprender a dominar, para que seja bênção para ele, para que seja bênção para ela. Mas assim como Pedro, Deus o fortaleceu, Deus o renovou. Jesus deu uma nova oportunidade para ele. E agora, no decorrer da caminhada, ele vai aprendendo
que não precisa agradar todo mundo, não precisa estar bem com todo mundo. E mesmo quando depois aconteceu, Deus usa Paulo, dá um chacoalhão nele e diz: você não precisa agradar todo mundo. Fique firme no propósito, ande em espírito. Deixa o Espírito conduzir sua vida. Deixa o Espírito conduzir sua vida, sanguíneo. E tudo irá bem em nome de Jesus. Eu espero que este vídeo tenha falado com você. Eu espero que tenha te ajudado a compreender. Se você se viu nessas características, clame ao Senhor, peça ajuda. Ele vai te ajudar. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar seu comentário aqui. Se fez sentido para você, se foi um aprendizado bom para a sua vida e vai te ajudar na caminhada. Não se esqueça de curtir, compartilhar também nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá na playlist, a necessidade de se conhecer. Clica lá, assista, seja edificado. Semana que vem, nosso terceiro vídeo com mais um temperamento e você é nosso convidado para assistir em nome de Jesus. Fiquem com Deus, muito obrigado. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.